Nós vamos compartilhar da palavra de Deus e estamos na Semana da Criança, não é? Ainda que por conta da pandemia a gente não esteja tendo ainda as atividades presenciais para as nossas crianças, mas isso não significa que nós não estamos pensando nas crianças, isso não significa que nós não estamos trabalhando pelas crianças. O Ministério Amar está muito ativo, não é, com suas atividades, ensinando com arte, está aí a todo vapor, todas as tardes de domingo, e em breve nós teremos as nossas crianças presencialmente. Certamente que em breve vamos poder rever as nossas crianças em nosso ambiente, e as crianças fazem muita falta aqui em nosso ambiente, não é? E uma das coisas que acontecem no Dia da Criança é que as crianças gostam muito de presente, não é? Por isso, o tema da mensagem desta noite é: o melhor presente para o seu filho. O melhor presente para o seu filho. E eu não estou falando de iPhone, não estou falando desses presentes que eles ambicionam tanto. Eu estou falando de um presente muito melhor do que todos esses. Se existe uma coisa que todos os filhos gostam muito, é de ganhar presentes. Até quem não se acha mais criança, se acha no direito de receber presente no Dia da Criança. Esta semana, eu tive uma prova disso. Tem uma pessoinha aqui na igreja, que ela é criança, mas ela não se acha. Ela se acha assim, acima disso, né? E eu fui brincar com ela essa semana. Está chegando o Dia da Criança. Ela, criança eu? Pelo menos se fosse ganhar presente. Até quem não se acha criança, se acha no direito de receber presente no Dia da Criança. Mas qual seria o melhor presente que a gente poderia dar para um filho? E nesta noite eu sei que eu estou falando para muitos pais, para muitos vovôs e vovós. Vovô gosta de dar presente, vovó gosta de dar presente, titio e titia gostam muito de dar presente. Mas qual seria o melhor presente? Eu queria convidá-los a lermos 2 textos da Palavra de Deus. Ambos estão na primeira carta que Paulo escreveu, na segunda carta, melhor, que Paulo escreveu a Timóteo. O primeiro está no capítulo 1, versos de 3 a 5. E o segundo está no capítulo 3, nos versos de 14 a 15. Então vamos ler o primeiro texto, 2 Timóteo, capítulo 1, de 3 a 5, diz assim: dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviam meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me de sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você esta mesma fé continua firme. Eu quero repetir esta última expressão. Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você esta mesma fé continua firme. Agora vamos para o segundo texto, que está na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3, os versos 14 e 15, diz assim: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado,
Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhes deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Muito bem. É possível que, quando a gente fala assim, o melhor presente para o seu filho, é possível que eu esteja falando nesse momento a algumas famílias que viveram na segunda-feira, dia da criança, uma experiência de dar e receber presentes. É possível que algumas crianças que estão participando do culto desta noite tenham recebido algum presente na segunda-feira, ou você pai, você mãe, você vovô, vovó, titio, titia, tenha dado a alguém de sua família algum presente nesta semana das crianças. Esta semana tem sido também uma semana de oração pelas crianças, em muitas igrejas, em muitas situações, mas a pergunta é: qual seria o melhor presente que a gente poderia dar a uma criança? Esses textos da palavra de Deus nos dão alguns indicativos importantes, alguns indicativos que certamente, na medida em que são absorvidos, entendidos, compreendidos, recebidos e internalizados, vão oferecer a você, no seu ambiente familiar, a oportunidade de oferecer para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho, o melhor de todos os presentes. Então vamos lá, a partir desse texto da palavra de Deus, pensar em quais seriam os melhores presentes, ou como nós poderíamos presentear da melhor maneira possível. Em primeiro lugar, compreenda que o ser vem antes do ensinar. Verso de número 5 diz assim: lembro-me de sua fé sincera, como era a da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Sei que em você essa mesma fé continua firme. O apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, e o apóstolo Paulo, ele dá testemunho da sinceridade da fé de Timóteo. Mas além de dar testemunho da sinceridade da fé de Timóteo, o apóstolo Paulo faz questão de lembrar que esta fé que Timóteo tinha com tanta sinceridade, ele recebeu como herança familiar. E o apóstolo Paulo vai nomear aquelas pessoas que foram responsáveis em compartilhar com Timóteo da segurança de sua fé. O apóstolo Paulo vai falar a respeito de Lloyd, que era a avó de Timóteo, vai falar de Eunice, que era sua mãe, que compartilharam com eles. Então Eunice aprendeu de Lloyd e agora passa para o seu filho Timóteo. Primeiro ela para depois ela fazer, para depois ela compartilhar. Primeiro ela demonstra, para depois ensinar. Primeiro ela testemunha, para depois transmitir o ensino. A fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habitou em sua mãe, que primeiro, antes dela, habitou em sua avó. Sabe o que isso significa? Que as virtudes da vida cristã começam dentro de casa. É no ambiente familiar que nós temos a oportunidade de transmitir ensinos importantes para a vida, através do exemplo e através daquilo que compartilhamos. O ensino das coisas espirituais não começam no ambiente da igreja. Os ensinos espirituais começam no ambiente da família. Nós temos
lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versos de 6 a 9, um texto muito importante dentro da cultura da religião judaica. Esse texto é chamado de o texto de compartilhamento da fé. E esse texto, ele nos dá a orientação de como que devemos dividir da nossa fé dentro do ambiente da nossa casa. O texto diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esta era a maneira com que a palavra de Deus orienta a comunidade judaica sobre a necessidade da transmissão oral das Escrituras. Era preciso que os pais ensinassem as verdades e as maravilhas da palavra de Deus aos seus filhos dentro do ambiente da casa. A palavra de Deus precisava estar estampada em todos os lugares. Hoje é muito comum chegarmos nas residências e vermos que as pessoas trocaram a palavra de Deus por obras de arte, por esculturas. Antigamente era muito natural chegarmos nas casas e encontrarmos textos bíblicos estampados nas paredes. Era um quadro aqui escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na outra parede tinha um outro quadro escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na outra parede, um outro quadro com outro texto bíblico. Era muito comum as pessoas pensarem expressões da palavra de Deus e colocarem nas paredes de suas casas. E com o passar do tempo, isso foi acabando caindo em desuso. E por algum motivo as pessoas já não usam mais a palavra de Deus nas suas casas, nas suas paredes, nas suas portas, nos seus umbrais, nos seus batentes, conforme instruía a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus precisava ser compartilhada a partir do ambiente familiar. Era a partir do ambiente da casa, era a partir daquele ambiente familiar que a palavra de Deus precisava ser ensinada. E a orientação da palavra de Deus é a seguinte: estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e dela falarás aos teus filhos. Se não tiver no coração dos pais, não vai chegar no coração dos filhos. Se não estiver no coração dos pais, não vai conseguir alcançar o coração dos filhos. Primeiro tem que estar no coração dos pais, para então estar no coração dos filhos. Provérbios 22, verso 6, revela que precisamos ensinar não necessariamente o caminho que a criança deve andar, nem o caminho que a criança precisa caminhar, mas diz o texto que devemos instruir o menino no caminho em que deve andar, não necessariamente o caminho, mas no caminho. E geralmente quando lemos Provérbios 22, 6, a gente lembra que Jesus é o caminho, então tem que apontar a criança para Jesus, e a gente faz logo um link com João 14, 6, de uma maneira imediata. Mas na verdade o que o texto está dizendo é que nós devemos instruir o menino no caminho, enquanto estamos caminhando com ele. É nesse processo de caminhar junto que a gente tem a oportunidade de ensinar verdades morais, verdades espirituais, para plantar estas verdades no coração dos nossos filhos. É bem possível que você já tenha ouvido algumas vezes a expressão que eu vou dizer agora: os pais são como espelho para os filhos. É bem possível que você já tenha ouvido muitas vezes esta expressão. Mas nesta noite em especial,
eu quero falar sobre 4 marcas do espelho, que são muito importantes e que nós pais precisamos pensar. Primeiro, o espelho é mudo. Ele não fala, só demonstra. Ele só reflete. Ele não grita aos ouvidos, ele apela aos olhos. Por isso que nós precisamos, antes de falar, nós precisamos ser. Porque se somos espelho para os nossos filhos, nós precisamos refletir o jeito de viver que nós achamos ser correto. Em segundo lugar, o espelho deve ser limpo. Um espelho sujo embaça a visão. É como o reflexo da lua numa poça de lama, numa água turva. A lua está lá, mas nós não conseguimos vê-la com nitidez, porque a água está turva. Se a nossa vida é turva, certamente nós vamos projetar uma imagem inadequada para os nossos filhos. Em terceiro lugar, o espelho precisa ser plano. Um espelho côncavo ou convexo distorce a imagem. E uma imagem distorcida não corresponde à verdade. Os pais precisam ter uma vida irrepreensível. Se queremos ensinar com eficácia aos nossos filhos, nós precisamos ter uma vida plana, reta, correta. E em quarto lugar, o espelho deve ter luz. Sem luz, não há reflexo. Sem luz, não há imagem. Não sei se você já viu, mas quando alguém quer fazer uma observação muito mais eficiente da sua imagem no espelho, ela coloca muitas luzes, para que a luz possa fazer com que a imagem fique mais nítida. Sem a luz da palavra na nossa vida, nós não temos o que ensinar aos nossos filhos. Mas em segundo lugar, aprendemos a partir desta história de Timóteo com a sua mãe Eunice e com a sua avó Lloyd, que nós precisamos ensinar desde cedo. Ensine desde cedo. O texto diz assim: e que desde a tua meninice, na outra versão diz que desde a tua infância, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Segundo a palavra de Deus, Eunice ensinava a Timóteo desde muito cedo. Os filhos estão absolutamente antenados naquilo que está sendo ensinado. E os pais precisam aproveitar as oportunidades para ensinar os seus filhos desde a mais tenra idade. O mundo está aproveitando todos os recursos disponíveis para atrair a mente e o coração das crianças. Redes sociais, televisão, estão invadindo a cabeça das crianças, plantando os seus ensinos. E muitos pais acabam deixando celular na mão dos filhos, às vezes até como uma forma de distraí-los, a fim de que eles possam desenvolver suas atividades dentro do ambiente de casa, sem perceber o perigo
de permitir que os ensinos estejam sendo vinculados a partir da tela do celular ou da tela da televisão. Preste atenção no que eu vou falar. As crianças estão expostas a muitos mestres. As crianças estão expostas a muitas influências nesse momento da história. Os pais precisam trabalhar para instilar no coração dos seus filhos as sagradas letras, como diz a palavra de Deus. Eunice fez isso e seu filho tornou-se um pastor de almas, um homem poderoso nas mãos de Deus. Timóteo foi um grande pastor. Você quer que seu filho seja um pastor? Você quer que o seu filho seja um missionário? Você quer que seu filho seja um ministro de adoração? Você quer que seu filho seja um instrumento de Deus? Comece ensinando a palavra de Deus desde cedo. Às vezes a gente acha que mais tarde, quando crescer, e aí a gente vai perdendo algumas oportunidades. Existem muitos exemplos na Bíblia de pais que foram responsáveis em ensinar os seus filhos, mas eu gostaria de, além de Timóteo, eu gostaria de lembrar de um outro personagem. Joquebede, mãe de Moisés, é um dos maiores exemplos que temos na Bíblia de como é importante o investimento no ensino dentro do ambiente familiar. Ela não desistiu de sonhar, ela não desistiu de compartilhar e de plantar no coração de seu filho Moisés, desde os primeiros anos de sua existência, sobre os valores do reino de Deus. O momento era terrível. Os egípcios agiam com astúcia, viviam num sistema socioeconômico opressor, sistema político despótico, uma agonia social absurda, um sistema manipulador da vida. O momento era terrível em todos os aspectos que podemos imaginar. Mas nós nos lembramos que Deus é o Senhor das circunstâncias. Deus estava à frente daquela história. Ele se importa com a família, Ele se importa com o nascimento daquela criança. E a permanência de Moisés, junto com a sua família, durante os seus primeiros anos de vida, resolveu pelo menos 3 problemas. Primeiro, problema sentimental. Aquela criança seria criada pela própria mãe, dando-lhe todo o afeto que ele precisava. Num tempo de terrível perseguição, Joquebede pôde criar e cuidar do seu filho abertamente, sem se sentir ameaçada. Segundo, problema econômico. No momento de tanta miséria, de tanta perseguição, Joquebede foi paga para cuidar do seu próprio filho. E às vezes nós não conseguimos enxergar a provisão de Deus no meio das lutas em que enfrentamos. E lá estava Joquebede agora recebendo para cuidar do seu próprio filho. Terceiro lugar, é o problema da educação religiosa. Se a filha de Faraó levasse Moisés imediatamente para o palácio, ele não teria a oportunidade de receber a educação religiosa dos seus pais. Os poucos anos que Moisés passou junto de sua mãe foram essenciais para que fosse construído no seu coração a compreensão de quem é Deus
e permitir que marcas profundas fossem deixadas na sua vida. Só para você ter uma ideia do que isso significa, quando lá no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nos versos de 24 a 27, a palavra de Deus vai falar a respeito da vida de Moisés, como sendo um homem de fé. Olha o que a palavra de Deus diz: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. E aonde que ele aprendeu essa vida de fé? Ele aprendeu dentro de casa, nos primeiros anos de sua vida. Em terceiro lugar, nós precisamos ensinar as lições da salvação. Voltando para a história de Timóteo, no capítulo 3, verso 15 da segunda carta, Paulo diz assim: que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Eunice entendeu que seu filho precisava de salvação, ele precisava ser sábio para a salvação. Ela não queria apenas transmitir conhecimento. Ela sabia que seu filho precisava muito além de um verniz religioso, muito além de um conhecimento da fé. Ele precisava uma experiência profunda com o Senhor. Nossos filhos, eles precisam de muitas coisas, e é possível que nós nos preocupemos com tantas coisas, como roupa, casa, comida, escola. E quando nós falamos de escola, sempre pensamos no melhor ensino, na melhor educação. Mas a maior necessidade não é sucesso. A maior necessidade dos nossos filhos é ser sábio para a salvação. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Hoje o sonho de muitos pais para os filhos é que eles sejam grandes, ricos, famosos, bem-sucedidos profissionalmente. Eu creio que este pode até ser um sonho